Atenção, porque a Coreia do Norte realizou mais de 200 disparos perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul nesta sexta-feira, aumentando ainda mais a tensão na região. Com isso, moradores de duas ilhas sul-coreanas receberam ordens para procurar abrigo e evacuar o local. Um porta-voz do exército sul-coreano disse que esse é um ato de provocação por parte do vizinho do norte e que ameaça a paz na península coreana. Além disso, segundo a imprensa estatal norte-coreana, o líder Kim Jong-un avisou que vai expandir a produção de lançadores de mísseis em preparação para um confronto militar com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Mônica Rosenberg, vou te chamar porque eu sei que você é uma entusiasta da cultura coreana e, inclusive, fala coreano, né, Mônica? Explica pra gente esse conflito que tem ameaça de guerra a nível global, porque quando fala de Coreia do Norte, a gente está falando de questões nucleares, enfim, que coloca todo mundo em estado de alerta, até porque não dá para saber o que sai da cabeça do ditador norte-coreano, né? É isso, né? Eu sou realmente uma grande entusiasta da Coreia do Sul e estou sim estudando coreano, mas essa questão toda é assim, no dia 8 de janeiro é aniversário do Kim Jong-un. Então, ele está realmente subindo aí o tom, tá falando em ataques, está fazendo exercícios, fez uma justificativa de que no final do ano houve exercícios militares na fronteira entre as duas Coreias e que então ele está apenas reagindo, etc. É aquele discurso que a gente já conhece, né, desses autoritários que precisam de um grande inimigo comum. Qual é o problema disso? É que o presidente hoje da Coreia do Sul, ele tem uma postura mais bélica do que o anterior. O presidente Moon era mais tranquilo em relação à Coreia do Norte e esse que entrou agora, o Yoon, ele é mais firme na sua postura desde 2022, então ele está acirrando um pouquinho mais, o discurso está mais duro. E aí, internamente, na própria Coreia do Sul, você começa a ter as disputas, e nós vimos aí na semana passada um membro da oposição que estava falando, o candidato, foi esfaqueado no pescoço. Isso já tem a ver com o aumento de tensão na própria Coreia do Sul por causa dessa nova postura e aumento da força bélica dos discursos da Coreia do Norte. O delegado Palumbo, a gente viu em 2020 o mundo todo sofrendo os impactos da pandemia. Isso gerou impactos de toda a ordem, né? Na saúde, nas sequelas das pessoas que sofreram com a Covid, na economia global, inclusive. E aí tudo que a gente não precisava nos anos seguintes, de retomada... Guerras. De tanta guerra, né? A gente está falando de Rússia e Ucrânia, a gente está falando de Israel com o Hamas, a gente está falando de algumas intenções aqui nos vizinhos da Venezuela com a Guiana, a ideia lá da China de Taiwan. Enfim, e agora essa possibilidade de guerra envolvendo a Coreia do Norte, que é uma potência nuclear. Perigo aí de uma terceira guerra mundial quando a gente vê esses conflitos se espalhando aí pelo mundo inteiro. É o que você falou, né? Depois de sair de uma pandemia com milhares de mortos, a gente vê guerras, desunião, a gente não sabe quem vai tomar conta da faixa de Gaza, se é o povo palestino, se é o Israel que vai se meter nisso, se vamos ter mais conflitos, é óbvio que vai ter mais conflitos, se aquela faixa lá, a Gaza, que pertence ao povo palestino, ficar com eles não vão aceitar isso, povos egípcios que não querem aceitar o povo palestino em suas terras, então a gente não vê um futuro muito promissor nesta área, não. Você sabe que depois da guerra que gerou uma imigração muito grande dos japoneses para o Brasil, a gente teve inclusive um livro que fala a respeito disso, chamado Corações Sujos, não sei se alguém aqui da mesa já teve acesso, que é o fato de que depois da guerra havia uma dúvida entre os japoneses que tinham saído do Japão, se o Japão tinha perdido ou ganhado a guerra. Inclusive aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Eu sou de Bastos, é uma cidade colonizada por japoneses, né? E até lá teve essa cisão dos japoneses que acreditavam que o Japão tinha perdido ou ganhado. E aqueles que achavam que o Japão tinha ganhado a guerra se rebelaram contra aqueles que falavam que tinha perdido. Enfim, a gente teve uma história que está muito bem descrita no livro Corações Sujos. E aí, isso é até um tabu entre os japoneses mais velhos, você chega para alguns desses e pergunta: você acredita que o Japão ganhou ou perdeu a guerra?
eles param, ficam em silêncio e falam: numa guerra, todo mundo perde. Perfeito. É uma saída, né? Até para, às vezes, não assumir. Mas, João Belucci, como é que você vê essa notícia da Coreia do Norte? Acho muito preocupante, apesar de ser uma constante essa provocação ali da Coreia do Norte na região. E o Kim Jong-un, ele sempre está, de tempos em tempos, mostrando: eu tô aqui, tá, gente? Tá sempre objetivando algo lá na frente. Mas o que é muito triste com relação a tudo isso, primeiro é a ditadura da Coreia do Norte, né, que ela já está na terceira geração, salvo o melhor juízo, ela vem se mantendo, né, por muitas décadas, e que na verdade a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é um único povo, né, então foi separado por questão de ideologia, especialmente da Coreia do Norte, que a isolou, e tudo é muito lamentável. Agora, que se observa nos últimos 2, 3 anos um aumento das tensões, isso realmente se observa. E na minha leitura também está dentro de um quadro de fragilidade das principais lideranças do mundo ocidental.